Shalom a todos que nos acompanham nesse canal do YouTube. Eu sou o pastor Fábio dos Anjos e eu tenho uma palavra de reflexão na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 24. Capítulo 3, versículo 24, o texto bíblico nos diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É interessante que quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, você percebe de forma muito clara que esta carta ela é a espinha dorsal de toda a doutrina cristã. Diga-se que tanto os grandes reformadores como Lutero, John Wesley e o próprio Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, eles afirmavam que a carta de Paulo aos Romanos é o alimento espiritual que todo cristão verdadeiramente deve ter, deve obter. A carta de Paulo aos Romanos impactou a fé de todos esses reformadores. Em especial porque nesta carta Paulo fala acerca da justificação. E no texto que ora acabamos de ler, Paulo afirma que fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Um ponto interessante nesse versículo é que esse texto nasce, dentro da visão de Paulo, e aí ele empresta uma expressão jurídica, porque ele diz assim: somos justificados. Justificados. Justificar é declarar algo justo. Justificar é demonstrar a inocência do acusado. Justificar é passar pelo crivo da justiça e ser absolvido, ou seja, ser justificado. Isso nos remete a uma outra pergunta. Justificar tem a ver com justiça. E afinal de contas, o que é justiça? De forma bem sucinta, bem didática, eu posso resumir dizendo que, na concepção clássica, justiça é a devida retribuição. Numa visão mais humanista, a justiça seria o sentimento de expectativa que uma pessoa possui diante de um determinado fato, diante de uma determinada injustiça. Esse sentimento de expectativa de uma ação a ser tomada diante de um determinado fato, de um determinado ato que gera esse sentimento. Frases como deve-se fazer justiça, E o próprio Jesus, falando acerca desse sentimento de justiça, no sermão de Mateus 5 da bem-aventurança, ele mesmo disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas se nós analisarmos a palavra justiça, e se nós irmos ao campo semântico da palavra, ou seja, a raiz desta palavra, nós vamos encontrar expressões como dikaios, dikaioses, justo, justificado, justiça. E é dentro desse contexto que olhamos para a Bíblia Sagrada de justiça e você vai perceber que nessa visão da antiga aliança, a justiça de Deus exigia que cada um receba segundo as suas obras. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, o texto nos diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras ou das suas ações. Observe que dentro dessa visão de justiça, de retribuir a cada um segundo as suas obras, todos nós seríamos incapazes
de sermos justificados. E aqui eu não uso de hipérbole, ou seja, eu não estou usando aqui de exagero de expressão, porque o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo ainda diz no capítulo 3, versículo 12, que todos se extraviaram, todos se perderam, e não há quem faça o bem, não há um só que faça o bem sem nunca fazer o mal. Então, nessa visão, nós seríamos culpados. Nessa visão, nós seríamos injustificáveis. Porém, Paulo afirma nesse texto, inspirado pelo Espírito Santo, que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça. E o que seria essa graça? No texto, a graça é a fonte da justificação. A graça é a ação amorosa de Deus para conosco. A graça é o favor imerecido de Deus, deste Deus que concede gratuitamente esta graça ao homem. A graça de Deus revelada no texto, ela revela a disponibilidade de Deus em querer justificar, em querer salvar o homem. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, o apóstolo Paulo declara de forma muito clara, olha o que o texto diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isto é dom de Deus. Se fôssemos traçar um paralelo entre a lei e a graça, nós iríamos ver de forma muito clara e de forma didática a diferença entre lei e graça. A lei, ela mata e condena. A graça, ela perdoa e dá vida. A lei foi dada por intermédio de Moisés, o grande legislador e condutor da nação de Israel. A graça e a misericórdia e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei foi escrita em tábua de pedra. A graça, ela é escrita na tábua dos nossos corações. Na lei, a aliança era selada pelo sangue de animais. E na graça, essa aliança foi selada pelo sangue de Jesus. Observe que, nesse contexto de graça, você percebe que a graça de Deus, que a graça de Jesus, ela não conhece barreiras sociais, raciais e culturais. Fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Essa graça revela a vontade de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A graça, ela foi revelada na sua plenitude na nova aliança. Porém, eu posso lhe afirmar que todo o compêndio da Bíblia, que toda a Bíblia Sagrada, desde o seu primeiro ao último livro, traz mostras da graça de Deus. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, fala da preparação do mundo para o Evangelho da Graça. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre a manifestação da graça. O livro de Atos, que é o livro histórico da igreja, fala sobre a propagação do Evangelho da Graça através da igreja. As epístolas de Paulo, em especial essa epístola aos Romanos, fala da explanação da doutrina da graça. E o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, afirma que haverá o tempo que a porta da graça vai se fechar. A graça de Deus é algo extraordinário. É algo que todos nós somos alvo da graça divina. Fomos justificados, diz o apóstolo Paulo,
pela graça de forma gratuita, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso mediador. Aquele que não conheceu pecado, como disse Paulo em Coríntios, aquele que não conheceu pecado, ele tomou os nossos pecados para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus nos justificou diante do tribunal divino. É por isso que em Romanos 8, Paulo pode afirmar: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão debaixo desta graça, que não vivem mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Podemos então dizer, nessa visão, que a nossa salvação, ela foi conquistada no Calvário, ela é recebida pela fé, ela é assegurada pela palavra de Deus, ela foi confirmada com o selo do sangue de Jesus e ela é revelada neste tempo pela graça de Deus. Estamos vivendo o tempo da graça de Deus. E neste tempo todos os homens são convidados a se prostrarem diante desse Deus maravilhoso. Neste tempo, todos os homens são convidados de forma gratuita e receptiva em receber este Evangelho e ter os seus pecados perdoados. Romanos 4,7 diz que Deus apaga os nossos pecados. Miqueias 7,19 diz que Deus, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E alguém poderia dizer: mas pastor, são muitos pecados. O ser humano é um pecador. Pecamos por palavras, pecamos por obras, pecamos por pensamento. Pois bem, 1 Pedro 5,10 diz que esse Deus, o nosso Deus, ele é o Deus de toda graça. 1 Pedro 4,10 diz que essa graça, ela se manifesta de várias maneiras e de várias formas. O apóstolo Pedro usa a expressão a multiforme graça de Deus. Ela alcança o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o sábio, o ignorante. Ela alcança o pastor, a ovelha, o pecador. Todos são alcançados com a graça de Deus. E a graça de Deus, ela sempre foi manifestada em todos os tempos, em todas as eras. Claro que neste tempo presente, a graça de forma plena tem sido manifestada. Mas quando eu olho a Bíblia, eu vejo o Deus da graça. Em Gênesis, eu vejo a graça criadora. Em Êxodo, eu vejo a graça libertadora. Em Levítico e Números, eu vejo a graça da providência. Em Deuteronômio, a graça da obediência. Em Josué, eu vejo a graça que encoraja. Em Juízes, eu vejo a graça perdoadora. Em Ruth, eu vejo a graça divina sobre os desamparados. Uma pobre viúva, Ruth. 1 e 2 Samuel, a graça de Deus se revelando de forma profunda e poderosa, tanto sobre o menino Samuel, como também o menino Davi. Você encontra a graça de Deus em todos os 66 livros da Bíblia. A graça de Deus sempre é uma graça crescente. No tempo que estamos vivendo, essa graça é tão crescente e abundante que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Do Calvário para cá, 2 Coríntios 3,19, nós somos transformados de glória em glória. É graça sobre graça. Para que você entenda isso de forma mais didática, lembro-me de uma história que é verídica, que aconteceu no Rio de Janeiro. O vice-presidente do Conselho de Psicanálise do Rio de Janeiro, em uma das suas palestras, ele escreveu no quadro negro: o futuro está no passado. Este era o tema que seria discutido em sala de aula. Um crente estava nessa sala de aula
ele leu a frase e automaticamente ele discordou do que o professor havia escrito. Ele disse: eu discordo dessa frase, professor. E aí, o professor, que era o vice-presidente do Conselho de Psicanálise, chamou o jovem e pediu para que ele então se explicasse diante da classe. E o jovem crente disse: o senhor sabe qual é a diferença entre a psicanálise e o evangelho da graça de Deus? E o professor disse: não. E o jovem disse: a psicanálise, ela estuda o passado do indivíduo para entender o presente. O evangelho da graça apaga o passado, transforma o presente e ainda prepara esse indivíduo para o futuro. Então, este é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho que se revela de forma poderosa. Eu vejo como que em figura um texto de Isaías que aponta para essa porta da graça. Isaías capítulo 22, versículo 22, o texto diz: e porei a chave de Davi sobre o seu ombro, e a porta que ele vai abrir, ninguém poderá fechar. A chave de Davi sobre o ombro. Você olha para Jesus através dessa visão cristocêntrica da Bíblia e você vai entender que a cruz foi a chave, que Jesus foi a porta, porque João capítulo 10, versículo 9, o próprio Jesus afirma: eu sou a porta. E a porta que ele abriu no Calvário foi a porta da graça. E essa porta está aberta até hoje. E todos são convidados. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, esta graça é manifestada. Esta graça é manifestada na sua vida, no seu coração, na sua história. Que a graça de Deus, com a presença de Deus, possa lhe conduzir. Que este ano seja um ano de vitória para você. Que este ano seja um ano que você entenda que a distância entre Deus e o homem é de um joelho. Quando você se dobra na presença de Jesus, por mais fraco, por mais frágil, por mais pecador que você se sinta, você ouvirá o sussurro do Espírito Santo dizendo a você: a minha graça te basta. Que o Senhor Jesus te abençoe e que essa palavra fique escrita na tábua do seu coração. Shalom a todos.